Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. E o tema que nós vamos meditar hoje é um tema assim que eu gosto muito, muito mesmo. Tem sido uma prática constante na minha vida. E eu quero aconselhar os irmãos, se você não tem essa prática, que você comece a exercitar, porque gratidão é um exercício diário também. E eu quero começar já agradecendo a Deus por essa equipe de louvor maravilhosa, que eu sugeri que hoje fosse louvado só louvores de gratidão ao Senhor, e eles atenderam o meu pedido. E eu estou com o meu coração muito feliz por isso. Graças a Deus, vamos orar ao Senhor, pedir a Ele que venha trazer até nós a palavra, porque a palavra é dEle e é Ele que tem para fluir na nossa vida nessa noite. Amém? Senhor Jesus, nós te louvamos, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua presença para meditar na Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que quando nós nos reunimos na Tua presença para meditar nas coisas do alto, grandes coisas acontecem na nossa vida. E é isso que nós esperamos do Senhor nessa noite. Revela a palavra ao nosso coração, Senhor. Nos ensina, nos ajude a praticar, ó Pai, para que nós possamos alcançar o Teu coração, Senhor, com a nossa gratidão. Amém? Gratidão, irmãos. Vamos começar primeiro com a definição do dicionário para gratidão. Aleluia. No dicionário está assim: gratidão, qualidade de quem é grato, reconhecimento de uma pessoa por ou alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor e etc. Agradecimento. Agora o contrário, o oposto: ingratidão, qualidade ou ação de quem é ingrato, falta de gratidão, de reconhecimento. Nós temos duas opções: ou nós vamos ser gratos ou nós vamos ser ingratos. Só tem essas duas opções, nós temos que escolher e tomar cuidado, porque tem uma outra definição que está aqui também, ó, reclamação. Porque quando nós não somos gratos, nós vamos automaticamente reclamar. É uma postura natural de quem é ingrato, é reclamar. Reclamação, ação ou efeito de contradizer, opor-se por meio de palavras, protesto. Então, nós temos que tomar cuidado para não sermos ingratos e nem reclamar. Que nós temos recebido muitos favores do Senhor. Hoje já foram falados alguns motivos aqui que nós temos para agradecer, de gratidão. Motivos grandiosos, simples, grandiosos, pequenos, detalhes, que nós temos que agradecer ao Senhor, que fazem diferença, que sem eles não seria da mesma forma. Gratidão, então, é a rainha das virtudes e é um sentimento que nos permite tratar alguns distúrbios de ansiedade e depressão. A Bíblia está cheia de salmos, cheia de versículos que nos orientam a sermos gratos ao Senhor. Tem vários. Davi escreveu aproximadamente 70 dos 150 salmos, e os salmos dele sempre começam com render graças ao Senhor, porque Ele é bom. O apóstolo Paulo nos escreveu também em algumas cartas, aconselhando a sermos gratos, porque o Senhor é bom. Mas agora a gratidão, ela não está mais só no nível espiritual. Agora também a ciência já começou a falar sobre gratidão, sobre os benefícios que a gratidão traz para a pessoa. Foram feitos alguns estudos com as pessoas em tratamento de depressão e de ansiedade, e foi pedido para elas escreverem, começar a escrever motivos de agradecimento, e observou-se nesse estudo que as pessoas tiveram uma grande melhora desses quadros, desses sintomas, porque nós sermos gratos produz 2 neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e de prazer, a dopamina e a serotonina,
que são 2 ansiolíticos naturais. Então, só o fato de nós sermos gratos ao Senhor, nós já vamos estar à frente no tratamento da depressão e da ansiedade. Eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer esse estudo, de saber que uma coisa que saiu aqui, né? Não só mais biblicamente falando, mas a ciência também testando essas coisas e confirmando o que a palavra do Senhor diz. Porque o Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele já sabia de todas essas coisas quando criou o mundo. E agora nós estamos descobrindo isso na ciência também. E vem confirmando esse benefício. Ao sermos gratos, nós liberamos então esses 2 neurotransmissores que eu falei, que são responsáveis pelo prazer e pelo bem-estar. E agradecer por tudo que acontece, nas mínimas coisas, especialmente pelos desafios também. O pastor Fabrício falou que não é só gratidão pelas coisas boas. Nos acontecem coisas ruins. Nós já falamos aqui, quando nós falamos sobre alegria, as circunstâncias que nos chegam, que nos surpreendem e que nós temos que nos alegrar em quem? No Senhor. E hoje nós vamos aprender que nós temos que alegrar no Senhor e ainda sermos gratos. E uma coisa está diretamente relacionada com a outra. A gratidão com a felicidade. Amém? Quando a gratidão é expressa de maneira sincera, ela se multiplica. Pelo que nós devemos ser gratos? Eu vou aconselhar os irmãos a fazer igual foi feito ali naquele estudo. Pegar papel e caneta e começar a anotar todos os dias os motivos de gratidão que você tem. Pode fazer uma lista. Você pode colocar família, amigos, saúde, trabalho, pelo seu lar, pelos seus talentos, pelas conquistas que você tem feito, pelos seus feitos. E um exercício tão simples quanto fazer essa lista vai abrir sua visão e cada dia você vai ter mais motivos de agradecer. Porque quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem, mais a gente enxerga a vida com uma outra ótica diferente. Pequenas coisas são dignas de gratidão e nós vamos perceber que nós temos muito mais do que nós precisamos. O Senhor tem sido abundante com provisão na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E cada dia nós vamos ter um novo motivo. E a gratidão é interessante que ela é contagiante, assim como a reclamação. Se você ficar perto de uma pessoa que só reclama, qual que é a sua tendência? Começar a reclamar também. Agora, uma pessoa que é grata ao Senhor e que só fala de coisas boas, agradece. Aí daqui a pouco o irmão que está perto começa a agradecer também, o colega de trabalho também, e aí torna-se aquela corrente do bem, da gratidão. E a gratidão, ela tem o poder de transformar o que nós temos em suficientes. E nós precisamos ver o lado bom das coisas, mesmo quando uma coisa ruim acontece com a gente. Tudo que acontece com a gente, mesmo uma situação ruim, a gente tem que tirar pelo menos uma coisa boa. Nem que seja um aprendizado. Porque o apóstolo Paulo já falou no livro de Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, das situações difíceis também nós temos que ver o que nós aprendemos, o que chegou até nós e o que nos ensinou. Gratidão, então, é uma atitude de reconhecimento pelo que temos na vida e ela pode ser dirigida tanto a Deus quanto às pessoas. E nós, ai de nós se não tivesse as pessoas ao nosso redor para nos ajudar, cada irmão, cada membro aqui da igreja, cada pessoa, nós temos um motivo de gratidão por estar conosco, por caminhar conosco. Um olha o filho da gente na hora que a gente está aqui na frente ministrando. Graças a Deus, só o Senhor que faz essas coisas por nós. Mas nós temos motivos de gratidão por cada um de vocês. A começar pela nossa vida, nós podemos enumerar muitos motivos para agradecer a Deus. Salvação, o cuidado de Deus na nossa casa, na nossa família, os amigos que nós temos, a igreja, a saúde, a nossa casa, o trabalho.
Mas nessa noite eu quero falar não só da gratidão nossa em relação ao próximo, mas eu quero falar da nossa gratidão em relação ao Senhor. E nós vamos meditar aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 16. Gratidão pela irmã que buscou uma água novinha, limpinha. Primeira Crônicas, capítulo 16. Versículos... Capítulo 16, versículo 12. Nós vamos aprender aqui com Davi, que foi um homem muito sábio. A Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus, justamente por ele ter esse coração grato ao Senhor. Mesmo diante de tantas dificuldades que ele enfrentou, ele era grato ao Senhor, ele jamais esqueceu do bem que o Senhor fez. Olha o que ele fala aqui, ó. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Na verdade, é o capítulo 16, nós vamos ler primeiro o versículo 7. Salmo de Davi em ações de graça. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai as suas maravilhas. Davi levantando então ações de graças ao Senhor Jesus. E o Senhor, Ele quer que nós sejamos filhos gratos. E como eu falei, tem vários textos na Bíblia que falam sobre isso. Eu gostaria de ler alguns com os irmãos. No livro de Salmos, no capítulo 50, versículo 14, ele fala, Davi escreveu, fala assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Também no Salmo 100, no capítulo 4, Salmo 100, versículo 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor e bendizei o seu nome. Ainda no Salmo 105, versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Nós podemos citar também as cartas de Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 19 e 20. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Também Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 3, versículo 16 e 17. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, ser grato também é andar por fé, é confiar no cuidado do Senhor, saber que Deus está no controle de todas as coisas e que as coisas que nos acontecem podem ser usadas segundo a sua misericórdia para o nosso próprio bem. Gratidão e louvor são duas coisas que andam sempre juntos. Quem é grato automaticamente vai louvar, vai engrandecer o Senhor, vai bendizer o Senhor pelos benefícios dele. Louvar, irmãos, é aplaudir, é elogiar. Quando nós louvamos, nós declaramos nossa gratidão e o reconhecimento de que Ele é bom e que Ele faz é sempre o melhor para nós. Às vezes as coisas que nos acontecem não são de acordo com a nossa vontade, mas é o melhor para nós. Deus tem o melhor para nós. Deus,
está na eternidade, nós somos temporais. Às vezes a gente não entende uma coisa que aconteceu, a gente às vezes até quer questionar, mas Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para nós. Nós lemos também no livro de Hebreus que o Senhor se agrada que lhe ofereçamos sacrifícios de louvor e os vários salmos que nós acabamos de ler que nos exortam a louvá-lo. Se você é grato a alguém, você tem que dizer isso à pessoa. Só você ser grato, ficar só para você, a pessoa não vai saber, não vai ter conhecimento. Então, você é grato ao Senhor? Fala para Ele por que você é grato. Quais os motivos que te levam a ser gratos e agradecer a Ele. E se você é grato ao Senhor, louve, declare com sua gratidão. Hoje nós já declaramos aqui no louvor, né? Nós agradecemos a Deus, nós louvamos e bendizemos. Inclusive aquele primeiro louvor que foi cantado aqui, é um louvor assim, que dificilmente eu consigo cantar sem chorar. Porque é um louvor, assim, o hino oficial da nossa família. Toda vez que a gente se reúne, antes das refeições, a gente canta aquele louvor por tudo que tens feito, por tudo que vai fazer. Então, assim, todo mundo, quem é crente, quem não é da nossa família, todo mundo já aprendeu, porque é o hino oficial e é um hino de gratidão a Deus. Realmente, nós somos gratos por tudo que Ele tem feito por nós. Então, nós já acabamos de ler aqui no livro de 1 Crônicas 16, que Davi convocou para render graças ao Senhor e invocar o seu santo nome. Eu quero ler aqui também do capítulo 16, o verso 36. Ele fala assim: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor Jesus. A gratidão, ela envolve, irmãos, um sentimento de dívida com a pessoa a quem nós somos gratos. E ela sempre é acompanhada do desejo de agradecer. Se eu sou grata, eu preciso agradecer, preciso falar. E quando nós temos um coração grato, nós não dependemos das circunstâncias para demonstrar a gratidão. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e ele não era um homem perfeito, né? A Bíblia também relata todas as falhas de Davi, estão relatadas aqui nesse livro. Mas ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele tinha esse coração grato. Davi, nada era mais importante para ele do que a presença de Deus. Ele não temia perder o trono. Ele temia perder a presença de Deus. Senhor, não afaste de mim o teu espírito. Ele não se importava de perder o trono. Ele queria a presença de Deus. Por isso, ele era segundo o coração de Deus. E nós, quando somos gratos e também queremos a presença de Deus acima de qualquer coisa, nós também nos tornaremos segundo o coração de Deus. A maioria dos salmos de Davi começa com a atitude de louvor, exaltação e gratidão. O que nós podemos aprender com Davi sobre ter um coração agradecido? Nós vamos aprender 4 coisas aqui com Davi, sobre ter um coração agradecido. Primeiro, um coração agradecido lembra-se dos feitos do Senhor. Ele escreveu em 1 Crônicas 16, 12. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenações que pronunciou. Um coração agradecido guarda em seu coração os benefícios do Senhor. Davi, ele não tinha se esquecido de nenhum dos benefícios que o Senhor havia feito pelo povo. E essa lembrança do que o Senhor tinha feito enchia o coração dele de gratidão. E ele, constantemente nos Salmos, ele vai falar sobre como o povo foi liberto do Egito, como eles atravessaram o Mar Vermelho a seco, como o Senhor os guardou e os guiou durante os 40 anos de deserto, com a nuvem, com a coluna de fogo. Sempre Davi está falando sobre isso nos seus Salmos. Ele não se esqueceu desses feitos do Senhor e nem de todas as necessidades que eles tiveram ali durante aqueles 40 anos. Eles não passaram necessidade nenhuma.
Eles tinham o maná. Se eles queriam comer carne, o Senhor mandava as cordonizes para eles. Então, eles não tiveram falta de nada. O Senhor proveu para eles tudo ali. Então, Davi não se esqueceu dos feitos do Senhor. E um coração grato não pode se esquecer dos feitos do Senhor. Quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida? E que já fez até aqui. Que às vezes uma situação ruim que vem hoje, a gente quer reclamar e esquecer de tudo que o Senhor já fez até aqui. Quantos livramentos Ele nos deu até aqui. A provisão que Ele trouxe para a nossa casa até aqui. Né? Nós temos que não esquecer. A segunda coisa é um coração agradecido, louva e exalta o nome do Senhor. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, parte A, ele coloca: cantem para Ele, louvem. Davi louvava e exaltava o Senhor por ter recebido muitas vitórias das suas mãos. Ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. E Davi ainda sabia que Deus era poderoso para fazer muito mais. Por isso, a sua gratidão era sempre demonstrada em atitudes de louvor e exaltação. Quantas bênçãos você tem recebido até aqui? Eu creio que são muitas. Muitas bênçãos. Tem um louvor que fala assim: conta as bênçãos, conta quantas são. Porque são muitas bênçãos que nós recebemos até aqui. Por isso, você tem que celebrar o Senhor com canções de louvor que exaltem o poderoso nome do Senhor Jesus. Porque só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Terceira coisa, um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Esse aqui é um desafio, né? Tanto para a gente se alegrar, quanto para a gente ser grato. Quando a circunstância é favorável, é muito fácil. Mas quando vem a adversidade, vem a luta, vem a provação, aí que a nossa fé é testada mesmo. E a nossa gratidão é testada. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas, apesar dos problemas. Ele sempre entoava uma canção de ação de graça. Aqui em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 10, ele falou assim, ó: gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. No Salmo 16, capítulo 11, ele diz que é na presença do Senhor que há abundância de alegria e delícias perpetuamente. Sabe quando que Davi escreveu esse salmo? Quando ele estava sendo perseguido por Saul e ele estava temendo pela vida dele. E ele falou que na presença do Senhor é que há delícias perpetuamente. Ele sabia que mesmo naquela circunstância difícil que ele estava passando, ele sabia que o Senhor era bom e que a alegria dele não estava na circunstância nem nas coisas, estava no Senhor, em poder pertencer a esse Deus. E no Salmos, capítulo 4, também versículo 7 e 8, ele escreveu assim, ó: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. E no capítulo 8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. E ele escreveu isso também quando ele estava fugindo no deserto. Ele sabia que era o Senhor que estava guardando ele. Ele estava ali numa situação que a qualquer momento o inimigo podia achá-lo, ele estava sendo perseguido, mas ele, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Isso é segurança no conforto do Senhor, no cuidado de Deus. Só Deus pode fazer isso por nós. Em momentos tão turbulentos que nós temos vivido, em essa pandemia e várias coisas que têm acontecido, e nós podemos fazer do mesmo jeito, não perder noite de sono. Ora esse salmo, porque nós aprendemos a orar a palavra do Senhor. Ora e dorme, em nome de Jesus. Tranquilo. Porque é só o Senhor que nos dá essa segurança. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
Um coração agradecido deve celebrar com gratidão em todas as circunstâncias. O crente se alegra e agradece pelo cuidado generoso de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. E isso é só o Senhor que pode fazer. A gente passar por um vale e descansar no cuidado de Deus e o Senhor ainda transformar aquilo em fonte de consolo. Não importa as circunstâncias que temos vivido, hoje nós temos motivos para alegrar no Senhor e agradecer seu cuidado e seu amor. Seja qual for a situação, sempre haverá motivos para agradecer. E nós podemos ficar tranquilos, porque o Senhor ele não ignora os nossos sofrimentos, não. Está escrito aqui em Salmos capítulo 56, versículo 8. Tu contastes as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Mas ordena que oremos e lancemos a Ele a nossa ansiedade, que está escrito em 1 Pedro 5,7. Porque Ele tem cuidado de nós. Ao invés de murmurar, então a gente conta para o Senhor e Ele vai cuidar. Dessa forma Ele pode agir no nosso favor e podemos crescer e agradar a sua vontade. Por que nós devemos ser gratos mesmo na adversidade? O Salmo 107, no capítulo 1, responde essa pergunta. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E isso agrada ao Senhor Jesus. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E por mais que a circunstância não esteja favorável, o Senhor continua bom. Porque Ele não muda. Ele continua sendo o mesmo. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Davi não apenas celebra os frutos, os feitos de Deus, como também ele compartilha isso nas suas canções e nas suas ações de graça. Ele fala aqui em 1 Crônicas, capítulo 16. Divulguem entre as nações o que Ele tem feito. Contem seus atos maravilhosos. O que Deus tem feito em nossa vida precisa ser compartilhado, porque são testemunhos para avivar a fé dos irmãos. Tudo que o Senhor fez, nós precisamos falar, porque alguém vai precisar daquela palavra e vai servir de inspiração e de testemunho. O fruto de um coração grato é compartilhar aquilo que o Senhor já fez. E Davi, ele desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que ele realizou. E desejava que todos pudessem experimentar esse poder e ter um coração grato ao Senhor. Davi não só louvava e agradecia com os lábios, que é muito importante isso também. Não é só da boca para fora, é de dentro para fora, do coração para fora. Ele tinha um espírito grato. No Salmo 108, versículo 1, ele escreveu: preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e darei louvores de toda a minha alma. Ou seja, do fundo da alma dele, ele queria cantar ao Senhor. Ele desejava louvar e exaltar com toda a sua alma. E percebemos que ele tinha um coração grato. Paulo nos ensina em Colossenses também a sermos agradecidos. O Senhor se agrada de um coração que reconhece sua graça e não se esquece de tudo que Ele já fez por nós. Então, um coração agradecido lembra-se dos feitos do Senhor, louva e exalta o nome do Senhor, alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias, e fala daquilo que o Senhor já fez. Isso deve ser a nossa prática, como gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos feito. Eu quero falar aqui também do Salmo 116, versículo 12. Primeiro eu quero falar que eu sempre aprendi que esse salmo tinha sido escrito por Davi. Só que fazendo uma pesquisa mais recentemente, divide a opinião. Porque aqui na Bíblia não fala quem escreveu.
Os outros já vêm com o título falando Salmo de Davi, Salmo de Corá, mas o Salmo 116 ele não vem falando não. Só vem Salmo de ação de graça. E o que a Bíblia não fala, nós também não podemos falar, né? Alguns acreditam que foi Davi mesmo que escreveu, e outros acreditam que foi o rei Ezequias, quando ele passou por aquela situação de ficar enfermo e pediu ao Senhor que lhe desse mais 15 anos, né? Pediu ao Senhor, orou e pediu ao Senhor que prolongasse os dias dele, e o Senhor deu a ele mais 15 anos. Então, alguns acreditam que foi. Mas, independente de quem seja o autor, esse salmista ele foi muito feliz ao escrever esse salmo tão maravilhoso de ação de graça ao Senhor. E todos dois tinham muitos motivos mesmo para agradecer ao Senhor e para falar a mesma coisa como nós temos hoje. Nós podemos falar com propriedade: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? O que eu darei? De tanta coisa boa que o Senhor tem feito por nós. Nós também poderíamos escrever isso, que seria uma verdade também. E eu quero compartilhar com vocês: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei meus votos ao Senhor. Oferecer-te-ei sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Achei muito interessante isso aqui, ó. Sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? Quando você está passando por uma situação difícil, seu coração está apertado, mas você está ali grato ao Senhor, oferecendo a Ele aquele sacrifício de louvor. Eu poderia citar aqui muitos exemplos, mas eu vou citar um mais recente que aconteceu, que nós todos estamos testemunhando, né? A Josi e o Dani, me perdoem por citar a pessoa deles, mas é o que nós temos visto, e isso é um sacrifício de louvor, e o Senhor tem se agradado disso, né? A igreja toda sabe o que aconteceu. A Josi e o Dani tiveram uma filha, né? No dia 27 de dezembro, ela ficou 12 dias na UTI. Inclusive, no dia do culto da virada, eles foram lá na visita e vieram para cá, passar aqui com a gente. O culto ao Senhor, buscar o Senhor, isso foi um grande sacrifício de louvor. Nós oramos, nós buscamos, mas aprove o Senhor levar a Luísa. E eles poderiam ter afastado, não quer saber mais. Não, eles estão aqui conosco. Estão aqui louvando ao Senhor. Isso é um sacrifício de louvor. Isso é um exemplo para nós de estarmos aqui também juntamente com eles, compartilhando da dor, mas gratos ao Senhor pelo cuidado dele. Nós sabemos que outros podiam abandonar Jesus, poderiam até abandonar a igreja, mas eles estão aqui, firmes, prestando sacrifício ao Senhor, sacrifício de louvor. Deus cumpriu a sua vontade. Depois, na glória, no tempo oportuno, nós vamos saber o porquê, mas a vontade do Senhor. E o que mais assim me marcou, porque eu fiquei com meu coração assim dilacerado. E a Josi me mandou uma mensagem assim: Deus aprove recolher a Luísa. Eu estou confiando, crendo no cuidado de Deus e na vontade dele, que é boa e perfeita e agradável. Aquilo me deu uma esperança, assim, uma chama. Eu falei, graças a Deus, é só o Senhor que pode fazer essas coisas. Porque muitos poderiam ficar revoltados, poderiam tomar diversas atitudes, e eles não, eles estão aqui mesmo, firmes, em sacrifício de louvor. Isso é um sacrifício de louvor que nós temos que oferecer ao Senhor, mesmo diante de luta, de dificuldade, a situação está ruim, não está favorável, mas nós estamos aqui, Senhor, oferecendo ao Senhor sacrifício de louvor. Aquele que se entrega com louvores e ação de graça em momentos difíceis, esse oferece o sacrifício de louvor na hora da dor, na hora da luta, na hora da provação, na hora da perda. Essa hora não é hora de resmungar, é hora de adorar o Senhor. Senhor, nós podemos falar, eu não sei por que isso aconteceu, mas o Senhor continua sendo Deus.
A sua vontade continua sendo soberana na minha vida. É nessa hora, irmãos, que nós conseguimos desafiar a lógica, desafiar a psicologia e estar aqui prestando ao Senhor esse sacrifício de louvor. E nós temos exemplos disso na Bíblia. O próprio rei Ezequias, quando Isaías foi falar para ele, põe em ordem a tua casa, o Senhor mandou falar, porque está chegando sua hora. Ele não murmurou, a Bíblia não fala que ele murmurou, não. Fala que ele virou, orou e pediu ao Senhor, clamou ao Senhor. Também Davi, quando voltou da batalha ali em Ziclag, chegou, a cidade estava toda destruída, queimada, e eles tinham levado as mulheres, as crianças, tinham levado todos os despojos. Ele também não murmurou nem reclamou, ele também orou ao Senhor. Na hora da luta, da dor, é hora de orar, não é hora de reclamar. Não temos motivos para reclamar, nós temos que orar, porque só o Senhor que pode solucionar esses problemas que nós não podemos. Só o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós entendemos então e reconhecemos a soberania do Senhor e manifestamos nossa gratidão por nós termos saúde, por nós termos vida, por nós termos sustento. Eu também tenho uma experiência pessoal. Eu e meu marido, nós sofremos 2 acidentes já. O Senhor nos guardou e nos livrou, nos protegeu do mal. O primeiro foi no ano de 2010, nós estávamos lá na Bahia, na cidade de Teixeira de Freitas. O nosso carro teve que vir no guincho de lá para cá. E na hora que nós descemos, o Elton sempre conta aqui, eu falei com ele, meu bem, não chora não. Nós vamos trabalhar, nós vamos recuperar tudo de novo. E eu estava grata ao Senhor de verdade, por ter nos poupado a vida, por não ter acontecido nada com a gente. Graças a Deus. O segundo acidente no ano de 2017, quem chegava lá e visse a cena, pensava, morreu todo mundo. Porque foram muitos veículos envolvidos no acidente, o moço passou mal e saiu batendo em todo mundo. E no nosso carro ele bateu na frente, na traseira, e nosso carro bateu no muro. Então o carro ficou todo estragado e o carro do moço parou tombado. Então peça de carro, de moto, tudo assim, uma cena terrível. E eu descendo também agradecida, porque o Senhor mais uma vez Ele nos guardou e nos livrou, nada nos aconteceu, nada. É o cuidado do Senhor. E é entender que o Senhor tem as formas dele agir e Ele nos livra. Eu tenho inúmeros motivos. Se eu for ficar aqui, nós vamos ficar aqui 1 ano falando de tantas coisas boas que o Senhor tem feito, tanto livramento que o Senhor tem nos dado. E sou muito grata ao Senhor Jesus. Eu tenho praticado gratidão e tem feito muito bem para mim. Graças a Deus, é do fundo da minha alma, é de verdade, não é da boca para fora. E eu gostaria muito que vocês também praticassem. Porque, como eu falei no início, é um exercício e é uma coisa muito boa, que traz muita satisfação para a nossa alma. Eu quero deixar aqui para vocês 7 motivos para praticar gratidão. Primeiro, contribui para uma vida mais feliz. Segundo, abre nossos olhos para o que temos de bom na vida. Terceiro, reduz o sentimento de insatisfação com o que queríamos ter e não temos. Quarto, ajuda a percebermos o que existe de bom na dificuldade. Contribui para nos sentir emocionalmente melhor. Combate sentimentos negativos. E o 7º, gera energia positiva. Então, irmãos, sejam gratos. Gratidão, gratidão, gratidão. É um sentimento que transborda na minha alma e que agrada ao Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dEle. E que o Senhor possa gerar em nós cada dia mais gratidão e nos fazer mais gratos a Ele. Tem um louvor que fala, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Pedindo ao Senhor para nos ajudar a sermos mais gratos. Senhor Jesus,